aí galera, tudo bem com vocês? Antes de fazer meu intercâmbio pro Japão, eu dei uma pesquisada sobre os costumes, sobre algumas coisas de lá, coisas que seriam interessantes eu saber antes de ir. Eu assisti alguns vídeos no YouTube também de algumas pessoas que foram pra lá. Eu não tinha encontrado nenhum diário de intercâmbio, alguém que tenha ido pra fazer o que eu fiz, mas pessoas que já tinham ido pra lá pra fazer uma viagem assim normal eu encontrei. E eu conversei com algumas pessoas também que já sabiam um pouco sobre a cultura de lá. E eu separei aqui pra vocês 8 coisas que me contaram sobre o Japão e que não é verdade. A primeira coisa que me falaram é que lá no Japão as pessoas só falam japonês. Tudo bem que em alguns bairros mais afastados ou cidades mais do interior, as pessoas vão falar só o japonês mesmo, né? Talvez até saibam um pouco de inglês, mas eles se comunicam mais em japonês o tempo todo. Agora, em Tóquio, que é uma cidade turística, eles falam inglês sim. Na maioria das lojas que eu fui, eu consegui conversar com os atendentes em inglês. Às vezes, assim, em algum bairro, um ou outro, a gente tentava se virar no inglês e não conseguia, mas a maioria fala. Então dá pra você ir pro Japão sem falar japonês, que você vai conseguir sim se comunicar com as pessoas lá. Muitas placas também tem embaixo escrito em inglês, tem a informação em japonês e a informação em inglês embaixo. Só assim, em alguns lugares que você vai encontrar placas ou informações só em japonês, mas na grande maioria, se você for nos pontos turísticos, assim, nos pontos mais visitados, vai ter bastante coisa em inglês sim. Segundo item, sobre a Golden Week. Pra quem não sabe, eu fui pro Japão e peguei bem a época da Golden Week. É assim, é uma semana que o pessoal tira de férias lá, então as pessoas não trabalham, as crianças não vão pra aula, e disseram que a cidade fica muito cheia. Então qualquer coisa que você for fazer, qualquer atração, se você fosse na Tokyo Disney, por exemplo, ia ter filas enormes, ia ter muita gente, e eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Eu falei assim, nossa, eu não queria, né, perder uma semana tendo que enfrentar aí a fila cheia de gente na rua e não conseguir aproveitar as coisas lá, mas pelo menos em Tóquio, que foi onde eu fiquei, parece que foi totalmente o contrário. Eu acho que as pessoas nessa época, elas vão pro interior, vão visitar a família, então muita gente sai da cidade. É claro que se você for talvez nessa Tokyo Disney, por exemplo, que eu não cheguei a conhecer, acabou não dando tempo, talvez, com certeza, muito provavelmente, seria um lugar que pudesse estar cheio nessa época do ano, mas a cidade em si, as lojas, assim, o lugar onde eu frequentei, eu não achei que tinha muita diferença não. Tanto é que teve até uma menina na minha sala que ela tava ficando numa casa de família e ela teve que ser transferida para uma outra casa durante essa semana porque a família dela ia viajar durante a Golden Week e ia pro interior visitar a família. Aquele rapaz também, o brasileiro que ficou na minha casa, né, na casa que eu tava hospedada, que ele ficou lá com a gente durante uma semana, foi pelo mesmo motivo. A família dele ia viajar, então ele teve que ficar lá com a gente por um tempo. Tanto é que foi até legal eu ter pego essa Golden Week porque eu tive chance de conhecer um pessoal lá. Como eles estavam de férias, eles saíam mais pros barzinhos, pras baladas à noite. Aí foi quando eu conheci principalmente aquele grupo de brasileiros no trem, que vocês devem ter visto naquele vídeo. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui em cima. E que eu conheci um pessoal no trem, tava indo pra Roppongi. Eu tava indo sozinha encontrar meu amigo americano, mas aí no caminho eu conheci esse grupo de brasileiros, acabei saindo com eles, aí meu amigo depois encontrou a gente lá, foi um dia super divertido. Então assim, é legal. A Golden Week te dá a oportunidade de conhecer pessoas novas que você não conheceria se elas estivessem trabalhando naqueles dias. Então, não foi ruim. Não tenham medo da Golden Week, que não vai atrapalhar em nada a viagem de vocês. Terceiro item que me falaram sobre as roupas. Gente, quando eu fui, eu fiquei com muito medo, sabe? Porque falam que lá no Japão as pessoas, elas têm muito respeito, que elas são mais comportadas. Então me disseram que as roupas, eu não podia ir com roupa muito decotada, porque senão as pessoas iam ficar me olhando estranho lá, que ia ficar feio. Então na hora de fazer minha mala, eu tomei muito cuidado pra colocar, assim, camiseta que fosse mais fechadinha, tudo isso. Só que eu não vi isso lá. Tinha muito estrangeiro, tinha muito turista de outros países lá. E eles não se preocupavam com roupa, era blusinha com decote mesmo, porque tava muito calor, alguns dias lá tava um sol super quente, então elas saíam com blusinha de decote, shorts curto. Isso daí não foi um problema, tanto é que eu nem lembrei de me preocupar com isso quando eu tava lá, eu só fui parar pra pensar nisso quando eu voltei, que eu falei, nossa, é verdade, me preocupei com isso e no fim foi à toa. Então eu acho que dá pra ir de roupa assim normal, claro que você não vai querer exagerar, em lugar nenhum você vai querer exagerar, mas não precisa ficar com todo esse receio em relação às roupas. Gente, eu não sei, posso estar enganada, mas essa foi a experiência que eu tive, tá, das pessoas que estavam à minha volta. Eu não senti essa pressão da sociedade em cima das roupas que você tá usando. Foi uma coisa que eu fiquei com bastante receio quando eu fui, que quando chegou lá eu não percebi que não precisava me preocupar tanto. Quarto item que me falaram sobre o sapato. Me orientaram a ir com um sapato que fosse muito fácil de pôr e tirar, porque o tempo todo eu ia ter que tirar o sapato. Aí fiquei imaginando, né? Falei, nossa, caramba, será que todo lugar que eu for entrar vou ter que ficar tirando? Que chato, né? Vai dar meu trabalho, mas não é assim. Se você for visitar um castelo, algum templo, algum passeio específico, claro, você vai ter que tirar o sapato, porque Não sei por quê, porque é da cultura deles, tem que tirar o sapato. Nos provadores também das lojas, você tem que tirar o sapato, você não entra pra provar roupa de sapato. Mas fora isso, gente, pra andar na rua, pra entrar nas lojas,
pra fazer alguns passeios, andar em alguns parques, por exemplo, você não tem que tirar o sapato. Então é uma coisa que você não precisa se preocupar tanto de pensar assim, ah não, eu vou com um sapato que seja mais adequado. Não, dá pra você ir com tênis normal. E assim, alguns lugares, tipo quando eu fui visitar o castelo de Kyoto, era de Kyoto? Castelo de Himeji. Castelo de Himeji. Quando eu fui visitar o castelo de Himeji, lá eles têm uma salinha só pra você sentar, tirar seu sapato, colocar numa sacolinha e seguir descalço. Então, assim, você não precisa ficar preocupado de, não, mas onde eu vou sentar pra tirar o sapato? Eles têm toda uma estrutura justamente pra isso, né? Eles já estão acostumados. Então, não precisa se preocupar muito com isso também. Outra coisa que me disseram que não era verdade, gente, é verdade e não é ao mesmo tempo, porque deveria ser, mas na prática não acontece, que é o fato das compras, que se você faz compras lá de cosméticos, maquiagem, creme, essas coisas, você não pode abrir a embalagem dentro do país. Não é só a embalagem do produto mesmo, é quando você faz a compra e leva o seu passaporte para eles poderem te dar o desconto lá, o desconto da taxa, eles colocam tudo dentro de uma embalagem, um saquinho plástico, eles lacram aquela embalagem e daí eles falam pra você, você só pode abrir essa embalagem quando você chegar no seu país. Aqui dentro do Japão não pode, porque quando você for no aeroporto, vai ter um agente lá que vai pegar seu passaporte, ele vai conferir o que tem nas suas notas com os produtos que você tem na sacola. E você tem que levar isso na mala de mão. Pensei, gente, eu comprei tanta coisa lá, imagina se eu tivesse que levar tudo isso na mala de mão, a dor de cabeça que ia dar. Mas eu não me importei muito não, sabe? Eu abri mesmo lá os produtos. Eu acho que assim, o máximo que pudesse acontecer, eles iam me cobrar a taxa que foi descontada. Eu acho que não precisa ter medo disso. Se você comprou um batom, um perfume, você quer usar lá, eu acho que dá pra arriscar abrir e usar sim. Eu acho que a chance de alguém parar você no aeroporto pra verificar tudo isso é muito baixa, muito baixa. Eu não sei nem em que lugar eles fazem aquilo, porque eu passei tão tranquilo que eu nem lembrei disso na hora. Outra coisa que me falaram, que eu achei meio absurdo, assim, mas eu falei, vai que é verdade, né? Que eu cheguei lá no Japão e não era. Gente, falaram que nos restaurantes não tem guardanapo. Eles têm sim guardanapo, inclusive tem um guardanapinho que é daqueles que ele vem tipo um lencinho umedecido, sabe? Pra você limpar bem a mão. Então esse negócio de não ter guardanapo não é verdade. Outra coisa que eu li, gente, eu achei muito mais absurdo quando eu vi isso, que falaram que lá no Japão não tem turistas brasileiros ou americanos ou de outros países, que só tem turistas asiáticos. Gente, nada a ver. Eu não sei se essa pessoa pegou essa informação de algum texto muito antigo, que na época, sei lá, talvez as pessoas não fossem tanto pro Japão, mas hoje em dia nada a ver. Eu encontrei brasileiros lá, encontrei americanos, encontrei gente do mundo inteiro, na verdade. Outra coisa também que me falaram, que eu ouvi, é que não tem revista lá, que você não encontra banca de jornal com revista, essas coisas. Eu até fiquei meio assim, né? Falei, não é possível. Mas, gente, tem revista sim. Se você vai naquelas lojinhas de conveniência, tipo 7-Eleven, tem uma parede, assim, com um monte de revista. Em um dos vídeos que eu gravei, até mostro essa parede pra vocês, então tem. Tem as livrarias deles também, que também tem revista lá. Então esse negócio de, não tem revista, não tem jornal. O jornal também eu vi, até mostrei pra vocês também, que tinha um Pikachu no jornal, que eu achei a coisa mais fofa. Eu nunca tinha visto um jornal com Pikachu. Então tem revista, tem jornal. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente lê, que a gente ouve. Eu não acho que as pessoas fazem isso por mal, sabe? Eu acho que elas simplesmente não se informaram muito bem a respeito daquilo, do que realmente tem ou não tem, e saem falando sem saber. Isso também que eu tô contando no vídeo foi com base na minha experiência, com base nas coisas que eu vi lá. Se eu estiver falando alguma coisa errada também podem deixar nos comentários aí pra eu saber, mas pelo que eu vi, pelo que eu aprendi quando eu fiquei lá, nesse tempo que eu morei, né? Fiquei um mês, eu tô sentindo a moradora do Japão, mas nesse tempo que eu fiquei lá, essa foi a impressão que eu tive. Eu sei que não é tempo suficiente, tem gente que acompanha o canal, que mora lá há anos, e que sabe muito mais da cultura, então é claro, às vezes a gente se engana, mas então essas foram as coisas que eu ouvi aqui no Brasil e que quando eu cheguei lá eu percebi que não era verdade. Então se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like aí embaixo pra eu saber, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.